Competência geral número 7 da BNCC. A gente sabe que a argumentação é uma das capacidades mais estratégicas para a vida adulta, por exemplo, né? Tanto no campo do trabalho, quanto na vida social, familiar, enfim, em qualquer área. A importância de você saber argumentar, ela é crítica, ela tem uma importância muito alta e ela pode ajudar muito a pessoa em vários aspectos da vida, principalmente ali no aspecto laboral e na vida social. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a competência número 7 da Base Nacional Curricular Comum. É uma competência geral, vocês já sabem o que é. E o que é que diz ali na Base Nacional sobre a competência 7? A competência de argumentação tem a ver com argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões em comum, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Esse é o texto que está lá na Base Nacional Curricular. Né? Como é que você trabalha, né? Como é que a escola desenvolve essa competência 7, a competência da argumentação na escola? Né? Primeiro, ela olha para a criação de uma tese, né? A capacidade do aluno de criar uma tese sobre aquilo que ele está argumentando, um embasamento, ou seja, com base em que dados ele está formulando essa tese, qual é a base científica, qual é a base de dados, quais são as informações verificáveis que ele tem, né? Quais são os indicadores e os índices, os dados de confiança que ele usa para a criação dessa tese e do embasamento. E dentro dessa competência da argumentação também existe o aspecto da conclusão, né? Com base nesses dados, nas percepções, no cenário, no contexto, que conclusões são possíveis de serem tiradas ali naquele processo argumentativo. Além dessa argumentação, né, desse ponto conceitual da argumentação, baseada numa tese, embasamento e conclusão, também é importante que a escola seja capaz de desenvolver no aluno os tipos de raciocínio, né, a partir dessa capacidade argumentativa ou para essa capacidade argumentativa. Os tipos de raciocínio, do ponto de vista pedagógico, a gente considera o raciocínio dedutivo, indutivo e a abdução. São 3 tipos de raciocínio ali que o aluno utiliza na capacidade argumentativa. Né? E quando a gente fala também em fontes confiáveis para a capacidade de argumentação, a gente está falando da capacidade do aluno de separar aquilo que é fato, ciência, consolidado, de opiniões. Então, a argumentação, ela envolve a opinião também, mas ela deve ser baseada em fatos, dados e informações confiáveis. E onde é que o aluno vai encontrar isso? Né? Onde é que o estudante vai encontrar informações confiáveis para constituir a sua base argumentativa? Ele vai encontrar essas informações em notícias, reportagens de veículos sérios de comunicação, artigos de revistas científicas, pesquisas científicas cuja metodologia está explicitada e base científica em geral. Além, é claro, dos conhecimentos científicos. Quando a gente fala conhecimento científico, a gente está falando de conhecimento técnico, científico e tecnológico também. Então, todos os dados que o aluno reúne ali para construir a sua base argumentativa, elas constituem essa capacidade de argumentação. Quando a gente fala de argumentar e produzir trabalhos pedagógicos, né, dentro da escola para o desenvolvimento dessa competência de argumentação, a gente está falando que o aluno pode recorrer a trabalhos escritos, seminários, debates, exposições, a própria aula expositiva do professor e também a do aluno, né, quando o aluno está envolvido numa atividade pedagógica de explanação, né, onde ele pode usar, além dos recursos audiovisuais como suporte, né, ele também pode usar todos esses dados ali consolidados, analisados, trazer síntese desses dados e ele também vai utilizar da capacidade oral para poder fazer a sua argumentação. Pode ser argumentação escrita, pode ser argumentação oral. O aluno também pode utilizar várias linguagens para fazer sua base argumentativa, né, utilizando ali tecnologias disponíveis, né, na escola, o que ele tiver disponível para poder utilizar essa tecnologia e trazer os seus pontos argumentativos ali dentro de um trabalho pedagógico, e assim ele consegue desenvolver essa habilidade. É uma habilidade muito importante, como eu falei, ela tem a ver com essa capacidade de poder dialogar com o mundo. E claro que você, quando dialoga, você respeita os pontos de vista, né, e os dados também trazidos por uma parte, entre aspas, contrária, né? Por isso que a competência fala de defender ideias
com ética, né, que é muito importante. Então, a ética tem a ver com essa capacidade de respeitar o ponto de vista distinto, divergente, mas também trazer o seu ponto a partir dessa construção dessa competência, né? Então vamos imaginar uma cena de sala de aula, né, onde os grupos estão divididos ali. Isso pode acontecer, inclusive, em turmas de alunos ainda do Fundo 1, por exemplo, né, alunos que estão ali no quarto, quinto ano, porque aí eles já têm a capacidade cognitiva de discernir entre argumentos contrários e argumentos favoráveis, né? Então, a partir do quarto, quinto ano do Fundo 1 já é possível um trabalho pedagógico dessa natureza. Alunos de todo o Fundo 2, do quinto ao nono ano, podem se envolver em trabalhos de argumentação, de debate, seminários, exposição, feiras, onde ele argumenta, onde ele explica o ponto de vista dele, ou negocia e defende percepções ou ideias que têm a ver com aquele contexto ali de sala de aula, e que envolve os componentes curriculares. Claro, né, o aluno pode fazer um trabalho argumentativo envolvendo, por exemplo, história, matemática, língua portuguesa, qualquer componente curricular pode ser ambiente de trabalhar o desenvolvimento dessa competência. Por isso que ela é uma competência geral, ela não é específica de um componente curricular. O aluno vai usar essa competência argumentativa em todas as áreas do conhecimento onde a escola situa o seu projeto pedagógico, né? Então, a Base Nacional Curricular Comum tem ali, né, as referências para a construção do currículo e os componentes curriculares que o aluno vai trabalhar em sala de aula ao longo do ano letivo. E em cada componente curricular ele pode fazer uso dessa competência da argumentação, né? A ideia aqui da competência da argumentação é a capacidade de formulação. O que é formular? Formular é quando você aprofunda, analisa, desenvolve, é, tece uma tese, né, como a própria competência diz, você desenvolve uma tese sobre aquele assunto, aquele tema, né, aquele conhecimento do componente curricular, e dessa tese você também lista ali quais são as bases científicas, as bases teóricas, que é o conhecimento, como a gente vê dentro do conceito de competência, né? E aí ele pode também ilustrar, né, com base na argumentação, os indicadores, os números, os dados, os fatos que embasam a tese dele, e também apresentar conclusões. O que é uma conclusão? Conclusão é, olhando para o cenário, para o contexto, para os dados e o conhecimento científico envolvido ali naquele trabalho pedagógico, o que é que ele pode concluir, ou seja, o que é que ele pode aprender, ou o que ele pode também explicar, né? O que ele pode argumentar sobre. Então, é uma competência muito importante para a vida produtiva, ali a partir do quarto ano do ensino fundamental 1, já é possível que os professores façam trabalhos pedagógicos onde o aluno desenvolve essa habilidade argumentativa e de negociação, de fala, de exercício de um ponto de vista, mas o que a base diz é que, nesse processo, o aluno deverá respeitar, prioritariamente ali, claro, né, os direitos humanos, a consciência socioambiental, também nesse processo, a questão do consumo responsável e a ética, inclusive a ética científica, né, respeitando os dados que são trazidos da ciência, os dados que estão em pesquisas, artigos, tudo que ele usar como base para o estudo dele, né, para a aprendizagem dele. Né? E nisso ele também relaciona os tipos de raciocínio e as fontes confiáveis de informação. Nós vivemos hoje numa época onde as fake news, né, são um problema muito severo que a escola precisa combater também. Não é competência só da escola, toda família, sociedade deve também combater as informações desagregadoras, informações falsas, fake news, como a gente costuma chamar no geral, né? Por quê? Porque tem aí um processo ético também que o aluno deve verificar, né, se aquela informação procede, qual foi a metodologia para alcançar aquele número, tratamento estatístico, por exemplo, quando é um aluno de um nível mais avançado, do nono ano em diante, né, o aluno já trabalha com estatística, antes também, a partir do sexto ano já trabalha com tabelas e algumas abordagens estatísticas, mas principalmente ali do nono ano em diante e em todo o ensino médio, o aluno trabalha muito com dados estatísticos. Então, ele tem que avaliar, né? Como é que foi conseguido esse dado? Qual é a confiabilidade desse dado? Qual a fonte
que está trazendo esse dado para estudo e análise, né? É uma fonte confiável. A metodologia da coleta daquele dado é uma metodologia rigorosa, né? A metodologia que a gente fala que é metodologia científica, tá, gente? Então, assim, a metodologia da coleta daquele dado foi rigorosa, ela oferece confiabilidade, credibilidade, né? Então, é com base nesse percurso que o aluno desenvolve a capacidade de argumentação. Claro que essa é uma capacidade de argumentação, ela também é trabalhada, por exemplo, com a família, né? Quando a família está fazendo planos. Vou pegar um exemplo aqui, né? Vamos ter aí o próximo feriado. Então, a família está fazendo planos. Então, uma parte da família quer ir para um lugar, outra parte quer ir para outro, né? E aí o aluno desenvolve a capacidade argumentativa quando ele lista, por exemplo, né? Pontos positivos do lugar X, pontos positivos do lugar Y, quanto se gasta para ir para cada destino, quanto tempo se leva para chegar, para se deslocar, e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. E ele deve fazer isso observando exatamente esses 5 contextos, né? Os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo e a ética também, né? Além, é claro, da percepção do desejo pessoal do aluno em relação a essa proposta simples, né, de trabalho pedagógico com a capacidade argumentativa, né? Na escola, geralmente a escola faz uma abordagem, né, muito concentrada nos seminários, principalmente ali no ensino médio, para que o aluno aprofunde e desenvolva mais essa competência, né? Para que ele consolide uma capacidade argumentativa que seja respeitosa, que seja sólida, que esteja embasada em dados confiáveis e onde ele consiga se sentir à vontade para também apreciar diferentes pontos de vista além do dele, diferentes percepções além do dele. A escola, ela não está comprometida com um ponto de vista específico, ela está comprometida com a ciência, com o conhecimento, com o desenvolvimento das habilidades do aluno para a vida produtiva, né? Então, a escola, dependendo, claro, ali, né? Tirando ali escolas que são de uma linha específica, por exemplo, escolas religiosas, escolas, colégios militares, colégios que têm uma abordagem muito específica na sua constituição, na constituição do seu projeto pedagógico. Então, a partir disso, o aluno começa a tecer e desenvolver essa habilidade de dialogar, argumentar, né? Os romanos chamavam isso de dialética, né? A oratória também vem daí, né? A capacidade de você explanar, de você transmitir um pensamento ou uma visão para um determinado grupo de pessoas, né? E na escola, esse determinado grupo de pessoas podem ser outros alunos e também os professores, né? Além dessa competência número 7, a argumentação ser uma competência muito importante em todo o processo de formação do pensamento, né? Como é que a gente pensa? Tem um campo de pesquisa que estuda a história do pensamento, né? Então, o pensamento, ele é uma habilidade que a gente traz desde pequenininho ali, né? Desde muito jovens, bebês ainda, né? O bebê já consegue pensar e formular hipóteses e pré-julgamentos, né? A capacidade de argumentação também está ligada à capacidade de julgar. Por quê? Porque julgar é analisar, né? E muitos cientistas, inclusive, um estudo que eu comento no meu canal ali do Instagram, um estudo recente de 2 universidades britânicas confirmou, né, que a organização do nosso cérebro, do jeito como ela é hoje, o nosso cérebro se organizou assim que é para poder julgar, para poder analisar se tem problema, se tem risco, se tem qualquer possibilidade, né, de sucesso ou insucesso numa determinada ação. Então, a capacidade de argumentação também está diretamente relacionada a essa capacidade de analisar e julgar, que é o pensamento também crítico, o pensamento também é a primeira competência da Base Nacional Curricular Comum. Só que só o pensamento geralmente ele é uma ação centrada na pessoa, né? Então eu penso, mas eu não preciso necessariamente argumentar com ninguém. Por isso que a argumentação é uma outra competência, né? Porque além de pensar, analisar, tomar decisões, formular questões, eu também preciso muitas vezes argumentar ou eventualmente convencer as pessoas do meu ponto de vista. Então, por isso é uma competência tão importante no contexto das competências gerais da Base Nacional Curricular Comum. Acompanhe essa série que em breve eu vou lançar aqui os vídeos das competências 8, 9 e 10 e aí a gente conclui a série. Assina o canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que tem interesse pelo tema e se você tiver qualquer dúvida pode comentar aqui que eu sempre respondo todos os comentários. Até o próximo vídeo.